Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje é o meu, é o seu, é o nosso Teólogos do Twitter. O programa onde eu procuro a hashtag Teólogos do Twitter no Twitter e eu vejo tweetadas que vocês desejam que eu comente. Se você deseja que eu comente aqui as tweetadas dos famosos, é só comentar com hashtag Teólogos do Twitter, alguma postagem que você queira que eu comente. Se tiver alguma coisa que você viu em outro lugar, um print, algo do TikTok aí da vida, pode você mesmo meter no Twitter aí com a hashtag Teólogos do Twitter. Eu entro aqui no Twitter, vou em mais recentes Teólogos do Twitter e procuro o que é que vocês comentaram lá. Ricardo Coimbra, cristianismo freestyle. Cristão que acumula bens, mesmo Jesus tendo dito para manter as mãos longe do dinheiro. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Assim fica difícil empreender. Cristianismo freestyle. Vamos lá. Acúmulo de bens nunca foi condenado diretamente na escritura como um pecado, certo? Existiam homens ricos no Novo Testamento e esses homens eram incentivados à generosidade e não ao abandono completo da posse de riquezas. Todo mundo sempre usa o texto do jovem rico como um texto bíblico para proibir qualquer acúmulo de riqueza. Isso não existe. O texto do jovem rico não é uma ordem para que ninguém tenha absolutamente nenhum recurso guardado, viva só com o que virá cada dia. Ele tá falando para alguém que era interpretado como mais próximo de Deus por ser rico, porque esse era o costume judaico da época, ordenando que ele largue os seus bens e siga Jesus literalmente, fisicamente. Porque naquela época, seguir Jesus significava ir andando atrás dele, o que é diferente da fé hoje. Claro que a escritura ordena de forma muito veemente a generosidade. Compartilhar riquezas, até mesmo da nossa pobreza, tirar algo para ajudar quem precisa mais, é fundamentalmente cristão. Mas não existe nada na escritura que ordene que ninguém possua algum recurso. Quando Jesus diz que o rico não vai entrar no reino dos céus, os pobres também se incluíram nisso. Pedro olha e diz: eita, mas se o rico não entra, o que vai sair da gente? Que é pobre, ou seja, menos próximo de Deus. E Jesus diz que era impossível para todos. Jesus está dizendo, sabe aqueles que são considerados mais próximos de Deus? Eles não vão entrar no reino. Então aqueles que seriam considerados mais longe do reino dizem, eita, e agora? E Jesus responde que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Cristãos simulando fervor religioso em público, mesmo Jesus tendo condenado o exibicionismo hipócrita dos fariseus. O cara filmando, pegou a lágrima de devoção? Peguei. Ah, isso aí não tem justificativa não. Absolutamente não tem nada que justifique o que a gente chama de pornografia espiritual, certo? Eu chamo de pornografia espiritual. Você ficar expondo, escancarando publicamente algo que deveria ser apenas da fé privada, da vida privada. Jesus deixou claro que por mais que exista um espaço para a devoção pública, a gente tem Paulo dizendo que a gente deve orar em todo lugar com mãos levantadas, Jesus mesmo orou em público, mas a nossa vida ordinária de fé deve acontecer em privado. Cristão que persegue gays e prostitutas, mesmo Jesus tendo repreendido a pretensão de pecadores que julgam pecadores. Atirai a primeira pedra aquele que, opa, mandou apedrejar, olha aí. O que significa perseguir aqui no caso? Perseguir é realmente um problema. Os cristãos não deveriam estar perseguindo nem agindo de forma condenatória. Mas quando Jesus encontrou pessoas que estavam fora do reino, ele disse, vais e não peques mais. Jesus diz que esses homens não deveriam pecar mais. Jesus trata por pecado a prostituição, trata por pecado atos sexuais alheios àquilo que provém da vida da fé, e ele ordena que aqueles pecados não sejam mais cometidos. Isso é um tipo de atitude que vai ser julgada como condenatória por muitas pessoas. Jesus os recebe em arrependimento. Então nenhum cristão deveria condenar outra pessoa que se arrepende de seus pecados. Mas a pregação da mensagem do evangelho que inclui um convite ao arrependimento, isso não é a atitude condenatória que é repreendida por Jesus. Cristão usando religião para fazer política, mesmo Jesus avisando que o seu reino não é desse mundo. Ah, claro, agora Jesus é isentão. Vamos lá. Sim, por um lado, eu concordo plenamente que cristão não deveria usar a palavra de Deus para justificar apoio a candidato político pura e simplesmente. Dizer, Jesus está a favor desse ou daquele candidato. Porém, isso será que significa que o cristão não deveria ter algum tipo de participação na vida pública? E que o cristão não deveria procurar políticos que estão relacionados às suas pautas morais? Porque se for, aí a gente tem um problema muito sério. Quer dizer que cristãos estão excluídos da vida social e que a fé dos cristãos precisa estar escondida lá no fundo do coração e nunca aparecer publicamente. A descrença pode aparecer, outras cosmovisões podem basear políticas públicas, mas a fé cristã não pode, não é? Aí é preconceito. Mais puro preconceito contra um grupo religioso. Cristão que não faz caridade, mesmo Jesus tendo mandado dar tudo aos pobres. E ficar sustentando vagabundo. Eu não dou peixe, eu ensino a pescar. Vamos lá, de novo, tem muita coisa aqui. Jesus ordenou dar tudo aos pobres? Deus ordenou ao jovem rico que desse tudo aos pobres porque ele era um ganancioso. Mas Jesus não ordenou isso para mais ninguém. Paulo não ordenou isso para mais ninguém. Existe um incentivo forte à generosidade, mas os homens possuíam suas propriedades mesmo depois de convertidos. Nem sempre aquilo que Jesus ordena a um indivíduo nos evangelhos, ele está ordenando a todos os cristãos que vêm dali em diante. Nós precisamos sim fazer caridade. Agora esse negócio de eu não dou peixe e ensino a pescar, tem que saber qualificar
exemplificar isso muito bem. A gente publicou um livro, muito bom inclusive, chamado Quando Ajudar Machuca. Foi nele que eu me baseei para escrever o último capítulo do Máfia dos Mendigos, o Como a Caridade Aumenta a Miséria. A gente precisa identificar quais são as necessidades dos miseráveis. Ele é alguém que está precisando de alívio imediato, ele está com fome. Você não dá um curso profissionalizante para alguém com fome. Você dá comida. Agora, uma vez que a pessoa tá alimentada, ela tá sarada de alguma ferida, o que é que você faz? Você manda ela embora? Não. Aí você precisa ensiná-la a pescar. Você tem que saber se ela precisa de reabilitação ou desenvolvimento para poder sair da situação de sempre estar em busca de alívio imediato a uma miséria que ela se tornou incapaz de superar. Então a gente precisa sim dar o peixe para quem tá com fome, mas ensinar a pescar aqueles que precisam descobrir como ter o peixe no seu dia a dia. E o último é cristão que prega a violência, mesmo Jesus sendo mandado dar a outra face. Bandido bom é bandido morto. Pera aí, mas é que eu curto mais o Jesus punitivista do Velho Testamento. Esse negócio de bandido bom, bandido morto também é bobagem. Bandido bom é um bandido que passou pelo devido processo legal e passando pelo devido processo legal, pagou ali o seu crime e, se Deus quiser, se converte, encontra redenção, perdão e é reinserido corretamente na sociedade. Claro que existe um espaço para uma troca de tiros, o policial precisa se defender, alguém coloca a vida de outra pessoa em risco iminente, existe alguma violência ali para evitar um mal maior. Existem essas exceções, mas, via de regra, a gente não repete esse discurso bobo de bandido bom é bandido morto, cometeu crime, tem que morrer, tem que matar. Engraçado que isso nunca se aplica aos criminosos que a gente gosta, né? Filho de presidente que faz rachadinha, médico que dá certidão falsa de vacina, essa galera aí, não, beleza, não tem que estar morto não, mas é só o bandido de rua. Tem uma do Kivitz. Às vezes, o literalismo bíblico e o ateísmo raivoso são apenas dois lados da mesma moeda fundamentalista. Brian Zurnd. É muito difícil saber exatamente o que é que o Ed René quer dizer quando ele coloca essas coisas, porque o Ed René adora, mas adora colocar coisas dúbias no Instagram, falar frases dúbias nos sermões dele, porque assim ele consegue agradar todo mundo, né? Qualquer reformado que tenha ali um carinho pelo Ed René de alguma forma, vai tentar ler as coisas da melhor forma. Alguém que é mais de esquerda, menos fundamentalista, mais liberal, vai olhar pro René Kivitz e ver as coisas da melhor forma. Ed René Kivitz é um gênio da comunicação. Ele consegue ser, às vezes, ao mesmo tempo reformado e universalista, ao mesmo tempo, sabe? É uma loucura o que esse homem faz. Mas aqui, depende do que ele quer chamar de literalismo bíblico. O que é um literalismo bíblico? Ser uma leitura da escritura mais literal do que deveria. Só que eu discordo do que é que o Ed René chama de literalismo bíblico. A gente deveria ter uma hermenêutica literal. Os textos não podem ser interpretados alegoricamente. Eles devem significar o que lá está posto. Depois das polêmicas aí de atualizar a Bíblia, a gente sabe o que é que o Ed René quer dizer por literalismo bíblico. Você lê a escritura dentro do seu próprio contexto, para ele não é o suficiente, tem que atualizar a Bíblia, aquela frescura toda, não tem por que comentar mais sobre Kivitz, não. Tem aqui do Cardoso Cristão. Servir a pátria é servir a Cristo. De forma alguma, meu querido, de forma alguma. O autor aos Hebreus vai dizer que nós estamos esperando uma nova pátria, que nós somos peregrinos, esperando um reino que traz fundamentos em Hebreus capítulo 13. Paulo escreve aos filipenses que eles não deveriam considerar a cidadania romana que eles possuíam nesse mundo, mas procurar uma outra cidadania, porque nós não temos cidade permanente, mas nós procuramos a que há de vir. Servir a pátria é nada mais do que parte das nossas obrigações como gente que está envolvida ainda nesse mundo, mas a nossa pátria é outra, servir a Cristo, servir outra coisa. Quer dizer que se eu sirvo o meu país, se eu estou seguindo ali um tipo de nacionalismo, eu estou necessariamente servindo o meu Cristo? Pelo contrário, o nacionalismo se manifesta muitas vezes como um substituto de religião, onde a pátria substitui Cristo Jesus. Então, de jeito nenhum, meu amigo, nada de servir a pátria é servir a Cristo, não. Servir a Cristo é servir a Cristo. Servir ao Senhor e seguir as suas leis é que é servir a Cristo. Esse negócio de igreja, família e pátria como os três fundamentos do conservadorismo. Eu vou servir o meu país, tudo bem, não tem problema, mas eu não sou desse mundo, brother. Eu não sou desse mundo, eu não sou dessa pátria, eu não sou fundamentalmente brasileiro. Eu sou de um outro planeta. Eu não sou daqui, brother. Eu tô olhando pra outro reino. O meu rei é outro. Meu rei é outro. Não confundam servir a Cristo com servir a um país. Se você fosse uma pessoa cristã da igreja primitiva, quem seria seu crush? Só segue na viagem mesmo. O meu seria Lucas. Espero que ele seja fofo por fora como é por dentro. Crush em Lucas. Ter crush em um escritor bíblico. Tudo bem, quem sou eu pra criticar? Se quer casar com alguém, eu quero casar com o escritor bíblico aí. É realmente, né? É um jeito interessante de ver a vida. Eu nunca tinha olhado por esse lado, não. Um cara do RT aqui. Maria Madalena, pela energia gostosa dominante. E João, o discípulo amado, pela energia submisso vanilla. Tudo bem. O pessoal aí que tá tentando influenciar o povo nas redes sociais, no Twitter, sobre teologia, fazendo piada homoerótica com personagens bíblicos. É disso que a teologia do Twitter é feita. Aqui do Reverendo Jordano. Jesus é mais importante do que a igreja, mas vocês têm acesso a Jesus através da igreja. Tá certo.
tá errado não. A igreja é o instrumento de Deus ordinário para a comunicação do evangelho. A única forma de você conseguir chegar a Jesus sem a igreja é através da própria escritura, chegando a você sem a intermediação do trabalho da igreja, traduzindo ou até mesmo reconhecendo aqueles documentos do período primitivo, o que é absolutamente impossível. Até quando a Bíblia chega pra você de modo autônomo, a igreja não chegou até mim pela pregação do evangelho, mas a Bíblia chegou até mim. Quem traduziu aquilo foi a igreja, e quem reconheceu aqueles documentos quando eles foram escritos como destinatários foi a própria igreja, de forma autônoma, onde as várias comunidades religiosas reconheceram aqueles documentos como palavra de Deus. Então sim, Jesus é mais importante que a igreja, mas a igreja é o instrumento que Jesus colocou na terra para comunicar a sua salvação, tá mais do que certo. Ricardo Gondim, ele não foi escolhido por Deus, 1000 vezes não. Aí ele citou Oséias 8.4. Ele aqui deve ser o Bolsonaro, pelo que me parece. Eles instituíram reis, o presidente, sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Sim, o texto de Oséias 8.4 deixa claro que líderes civis podem estar lá sem o consentimento e a aprovação de Deus. O que calibra Romanos capítulo 13, onde nós lemos que Deus é quem coloca os líderes lá. Romanos 13 não tá falando que Deus aprova todo líder que ele coloca lá, até porque Oséias 8.4 é um bom exemplo de líderes que são colocados no poder sem Deus aprovar aqueles líderes. E os dois textos não se contradizem, eles só dizem verdades diferentes. É Deus quem coloca todos os líderes lá, mas Deus não está aprovando todos os líderes que ele coloca lá. Um mau líder é uma punição. Só queria que o Gondim pudesse usar esse versículo para falar do Lula, da Dilma, de vários outros presidentes aí que talvez ele goste um pouco mais do que o presidente que está em exercício no momento. É muito ruim que a gente usa a palavra de Deus para condenar só quem a gente não gosta. Tem TikTok, vamos ver que teólogo do TikTok aqui. O segredo da primeira palavra da Bíblia. A primeira palavra da Bíblia no original é a palavra Bereshit, que significa no princípio. Mas o fascinante dessa palavra é o que se esconde por detrás dela. Bereshit é uma palavra composta por 3 outras palavras. Bar, que significa filho, a letra Aleph, que representa Deus, e a palavra Shayit, que significa espinhos. Tudo... Então, gente. Ai, Jesus. Velha e famosa falácia, certo? Costuma ser tão popularizada na internet, de encontrar o significado das palavras decompondo essas palavras. Você não encontra significado de palavras em nenhum idioma decompondo e partindo as palavras em pedaços. É como se eu dissesse que salsicha, se eu vejo da formada da palavra sal e da palavra xixa. Sal é o sal que salga e xixa, na verdade, é o nome da minha tia. Então, salsicha sabe, você não faz teologia desse jeito. É bonitinho, sabe? Tentar achar esses códigos perdidos na Bíblia, mas não é assim que faz teologia, tá, gente? Tá errado, isso tá errado, não importa. Quer dizer que se Bereshit fosse partido lá, significasse meu pastel é mais barato, aí era o quê? Era uma... Sabe, você não pode fazer teologia assim, você não decompõe palavra pra chegar a significado. Veja, cavalo, se você vê, é formado das palavras cava e lo. Cava, você cava as coisas. Lo é o nome de um restaurante famoso aqui em Fortaleza. Então, cavalo, na verdade, é cavar o restaurante. É um texto sobre comer muito, porque, sabe, em nenhum idioma você faz isso, gente. Em nenhum idioma do mundo você chega a significado de palavras partindo palavras ao meio. Só que se popularizou na internet por um motivo que só Deus explica, tentar fazer exegese com base em decompor palavra ao meio. Isso não existe. O que acontece ainda às vezes é que, por sorte, algumas palavras decompostas chegam a um sentido parecido com o sentido original, quando você decompõe. Você pensa em paracleto, que significa advogado, amigo, né? Paracleto, se você decompor, é aquele que é chamado, né? Cleto é chamado, para é ao lado. Paracletos é aquele que é chamado para estar ao lado. Vai, tem um sentido próximo aí, mas é por sorte só. Podia significar pastel de tapioca. E não ia ter absolutamente nenhum sentido real, simplesmente porque a palavra decomposta tem um sentido, porque palavras parecidas são ali. A Bíblia no original é a palavra Bereshit, que significa no princípio. Mas o fascinante dessa palavra é o que se esconde por detrás dela. Bereshit é uma palavra composta por 3 outras palavras. Bar, que significa filho, a letra Aleph, que representa... E em Bereshit não tem bar, sabe? Bar, que significa filho. Não é isso. Tem uns errinhos ainda aí de hebraico. Aleph representa Deus? Por que Aleph representa Deus? Sabe? Tá complicado isso aqui. Tem uma boa do Átila e a Marino aqui. E o pessoal criacionista já explicou a predileção do criador em fazer um coronavírus cada vez mais transmissível. Isso aqui é muito boa, certo? O Átila até deletou isso aqui. Ele parece estar criticando os criacionistas que dizem que Deus formou as coisas e criou tudo, e através do seu processo criador fez as coisas chegarem num caminho melhor. Ele tá falando aqui contra o pessoal que acredita que Deus guiou processos evolucionários, ou que Deus simplesmente criou as coisas de forma consciente, já de modo final, onde nós temos aqui essas complexidades maravilhosas. Se Deus está por trás do processo criacional, se ele guiou a evolução, ou se ele criou tudo como tá, por que é que Deus faz com que o coronavírus seja cada vez mais transmissível nos seus processos mutacionais? Existem algumas respostas que podem ser dadas
pesadas pra isso aqui. Primeiro, o Ashley Marino desconsidera o pecado no mundo. O pecado destruiu a criação, afetou a natureza. Uma vez que a própria criação foi afetada pela queda do homem, está em Romanos capítulo 8, entram doenças no mundo, entra desgraça, entra uma transformação em todo o cosmos, de modo que agora as coisas podem ir mal. Uma doença que cada vez mais se torna ainda mais letal é justamente o fato do pecado ter entrado no mundo e agora os nossos processos até evolutivos representarem problemas pra gente, como no caso das bactérias. Em segundo lugar, isso não é verdade. Eu acompanhei muita live do Átila e existem variantes do coronavírus que não são, certo? Sempre mais transmissíveis ou que não geram tanto mal. Às vezes são mais transmissíveis, mas geram doenças menos graves. Então isso aqui não é a mais pura verdade. As variantes do coronavírus que são menos transmissíveis são aquelas que morrem mais rápido, que se espalham menos. As mais transmissíveis são aquelas que duram por mais tempo. Quantas variantes menos transmissíveis não surgiram e desapareceram justamente por serem menos transmissíveis? E em terceiro lugar, é de péssimo tom você criar um "e cadê teu Deus agora?" com base em catástrofes naturais. Primeiro, porque o cristianismo responde às catástrofes naturais. A gente tem uma aula inteira sobre o problema do mal lá na escola de teologia pra quem estiver interessado. Mas porque é demonstrar falta de humanidade. É aqui o ateu de internet se colocando acima do indivíduo que tenta comunicar educação para as pessoas que estão sofrendo. Cadê teu Deus agora? Não é? Quer dizer que eu não posso confiar na existência de um criador que, ainda que permita mal no mundo, é um Deus que me concede salvação e esperança? O único tipo de Deus aceitável é o Deus que fornecesse uma existência plena e perfeita para todos nós, não que fornecesse um caminho para sair dessa existência difícil? Bom, o Átila pode ser muito bom em microbiologia, ele pode ser ótimo em virologia, mas para discutir teologia, falta aí muito estudo. Eu acho que a gente tem que confiar nos especialistas nas suas áreas de especialização. Esse é o Teólogos do Twitter, eu tenho um casamento pra ir agora correndo, um cheiro no seu cangote, e até o próximo vídeo aqui no canal. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, mas a gente sempre tem vídeo aí fora do horário, fora do dia, sempre tem vídeo extra, assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Agora que eu descobri que tem um Twitter, criaram um Twitter para recomendar os teólogos do Twitter. Caraca, o cara fez uma conta só pra jogar as coisas dele aqui pro teólogo do Twitter. Deus do céu. Olha isso. Não, parabéns. Esse cara tá de parabéns.